enquanto aqui o sistema inicia a gravação, tá? Pra gente começar. Bom, então, como eu tinha falado inicialmente, né? Aqueles que, por algum motivo, perderem a reunião de hoje, não se preocupem, que tudo que será abordado hoje vai ficar registrado na forma de gravação e os alunos terão acesso posteriormente, tá? Meu nome é Raul Nixon, sou coordenador do curso de Pedagogia da modalidade EAD, da Faculdade Maciço de Baturité, me encontro aqui em Fortaleza, e a convite de Jucinalva, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o estágio, e presente aqui nesse momento tão importante o nosso coordenador de estágio, que é o professor PH, certo? Daqui a pouco ele vai dar uma palavrinha com vocês, explicando toda essa questão de estágio. Então esse vídeo é muito importante para você que perdeu essa reunião também, assiste ele na íntegra, porque ele vai esclarecer muitas dúvidas, vamos tirar o máximo de dúvidas possível e preparar vocês para esse momento tão importante que são os estágios. Eu já tive contato com muitas de vocês, em reuniões anteriores, vocês estão lembrados disso? Que a gente fez uma série de reuniões falando como é que seria, né, essa parte final do curso de vocês, essa conclusão de curso. E lembrando que o estágio, ele não é só uma prática do curso de pedagogia, não é só uma prática docente, né? Não é só uma prática acadêmica, ela é uma prerrogativa legal, ou seja, o aluno ele tem que fazer os estágios, certo? Então são 4 estágios, no caso da pedagogia: educação infantil, fundamental, EJA e gestão. Estágios esses que devem ser registrados na forma de preenchimento de fichas específicas, de relatórios de acompanhamento, um professor que deva acompanhar vocês durante todo o processo de estágio, e também dentro de uma instituição reconhecida, né? Onde nós vamos aqui falar um pouquinho desses quesitos legais, e que isso faz parte do processo de diplomação. O processo de diplomação, e vocês estão nessa fase final, tá? Ele, na verdade, é um preenchimento de muitos pré-requisitos. Dentre eles, o cumprimento do tempo de estágio. Então, o aluno ele tem que ter o estágio dentro da sua carreira acadêmica, dentro do seu completar de carga horária, para que ele esteja apto a receber o seu certificado de ensino superior. É só o estágio? Não. Além disso, é necessário você ter cumprido toda a carga horária, é necessário você ter tido notas suficientes para aprovação, é necessário você ter um TCC, tá certo? Esse TCC a gente falou nas reuniões anteriores, que também é uma prerrogativa, é um trabalho individual, não é um trabalho coletivo, assim como o estágio também não é um trabalho coletivo. Vocês podem estagiar no mesmo local, mas cada aluno ele tem que apresentar o seu relatório de estágio, a sua documentação específica, tá certo? Que faz parte desse processo que a gente vai chamar de diplomação. Então, o aluno que vai ser diplomado, ele precisa preencher todos os requisitos. Ele tem que reapresentar toda a documentação, ele tem que apresentar aprovação nos conteúdos, né, nas disciplinas que foram ministradas ao longo do tempo, tá? Ele tem que apresentar todos os estágios e o TCC, certo? Então, isso faz parte do processo de diplomação, ok? E acredito que a gente já vinha abordando essa importância, né, desse momento ímpar na vida de vocês, na vida profissional. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui com o professor PH, ele vai falar um pouquinho mais sobre o estágio. Ele é o cara do estágio, é o homem do estágio, conhece toda a questão da legislação, ele conhece todas as prerrogativas que o estágio tem que ter, né, para a gente mostrar essa legalidade desse momento tão especial. Lembrando que é obrigatório, ok? Tá bom? E que vocês, boa sorte nesse momento, tenham boa sorte nesse momento, e que se dediquem a esse momento tão importante. Professor, eu já trabalho numa escola, como é que fica isso? O professor PH, ele vai abordar um pouquinho essas especificidades, tá bom? Eu peço, para organizar aqui a nossa apresentação, que deixem as perguntas para o final.
é muita gente, né? Já temos aqui mais de 80 pessoas, tá? Quando o professor abrir as perguntas, aí você levanta a mãozinha, ok? Tem a mãozinha aqui do lado, ou então escreve no chat, e a gente vai ajudando aqui a desenrolar todas as perguntas que vierem a surgir. Certo, pessoal? Então, boa noite a todos, e a gente vai dar início agora falando com o professor PH, passando essa bola para ele. Professor PH, a sala é sua. Boa noite a todos, né? Muito obrigado, né, pela oportunidade que o Raul está dando aqui para a gente falar um pouco sobre essa questão do estágio, né? Então, a gente recebe muitas demandas, né, em relação a isso, e aí é interessante quando a gente tem uma forma, tem uma condição, né, de falar com muita gente sobre isso, a gente fica feliz, né, porque isso evita uma série de questões, uma série de problemas, né, que vão culminar justamente no momento em que o aluno, né, está no processo aí já de finalização. E aí, muitas vezes, né, ele não consegue compreender alguns trâmites, né, relacionados ao estágio, né, esse trâmite burocrático, como nós falamos, né? E essa burocracia, gente, ela é uma imposição legal. Sempre eu coloco isso para todos, quando eu vou falar com as coordenações, ou com os professores, né, que a gente chama de supervisores, né, supervisores acadêmicos, supervisores de campo, para que fique claro que a burocracia que é exigida em relação ao estágio, nesse primeiro ponto, né, depois a gente fala da questão pedagógica, é uma imposição legal, né, a Lei 11.788, né, que é a lei do estágio, então ela exige que a gente tenha, tá certo, um termo de compromisso de estágio, né, entre quem vai estagiar e quem está concedendo o estágio. E a gente só consegue homologar os estágios, ou seja, a gente só consegue dar validade a esses estágios se a documentação estiver toda ok. Então, a primeira coisa que a gente coloca, a gente não vai ser irresponsável de diplomar um aluno ele estando pendente em relação ao estágio, porque você vai ter fatalmente problema, né? Porque o seu diploma não vai sair porque tem documentação pendente. A gente também tem fiscalizações, né, que nós recebemos periodicamente do MEC, e uma das documentações, toda vez que o MEC vai à sede da FMB, uma das documentações que ele pede são os relatórios e a documentação de estágio. Então, a gente precisa estar todo em dias, né, todo ok. Até porque uma das sanções, se a gente tiver com algum problema do estágio, é não poder ofertar o estágio durante 2 anos, né? Então, você fica imaginando aí, se de repente a gente não puder ofertar o estágio durante 2 anos, o tamanho do prejuízo que tem, tanto para a faculdade como para vocês. Então, a gente se preocupa muito com isso, né? Então, ter a oportunidade de esclarecer para vocês como é que se desenvolve o estágio, de uma forma geral, e especificamente na FMB, é sempre louvável, né? Então, agradeço muito aí ao convite, né? E poder desenvolver, né, toda essa questão ligada ao estágio, tá? Bom, para início de conversa, né, eu sou, né, o professor Raul já me apresentou, sou o professor Paulo Henrique, todo mundo chama de PH, né, eu sou o coordenador do núcleo de estágio de carreira, então, essa parte, né, administrativa é comigo, né, a parte pedagógica eu fico com a coordenação pedagógica, e eu me meto também algumas vezes, né, a gente dá ali uns pitacos, né, para poder fazer com que o estágio ele sempre ande da melhor forma possível, né. Então, assim, uma das primeiras situações que a gente precisa entender é o que é o estágio, né. Então, o estágio, tá, ele é o que nós chamamos, tá certo, de um ato educativo escolar supervisionado, tá. Ele é desenvolvido num ambiente, né, de trabalho, certo? E ele visa a preparação para o trabalho produtivo do estudante. Tá? Então, o estágio, ele integra, né, o itinerário formativo do educando e faz parte do projeto pedagógico do curso. Tá? Então, é importante que vocês tenham esse entendimento, tá, de que o estágio, ele faz parte da etapa formativa de vocês. Eu até considero o estágio
não porque eu coordeno, mas eu considero o estágio como a etapa formativa mais importante que vocês vão ter, porque é o momento em que você está se deparando com o campo de trabalho, tá? Então, de repente, você é pedagogo, né? Como a gente tem vários cursos, pedagogo, administração, né? Direito. Então, de repente, você, como pedagogo, né? Vai à escola, tá? Vai observar, vai participar, né? Como regente, tá? Também. E aí você, de repente, olha, não é isso que eu queria. Eu pensava que o curso de pedagogia era diferente. Então, é esse o momento em que você se depara com essas informações. É esse momento que você consegue decidir se realmente é aquilo que você quer, né? Bom, é isso mesmo, né? Olha, eu adorei. Às vezes está fazendo o estágio 1, bom, me identifiquei com a educação infantil, vai para o estágio 2, não, o fundamental realmente é que é o que eu quero, na educação de jovens adultos, me apaixonei pela educação de jovens adultos, né? Não, mas eu sou mais do administrativo, né? Então, no estágio de gestão, eu entendi da gestão e é isso que eu quero, né, na minha formação pedagógica. Então, assim, o aluno, muitas vezes, ele nos enche, né, de reclamações, né, eu também sou supervisor acadêmico, dizendo, professor, mas aí eu vou ter que participar disso e tal, e aí teve gente que se aproveitou por conta da pandemia, essa pandemia agora, como é que faz o estágio e tal, então tudo teve solução, né, tudo teve solução dentro da questão legal, que aí eu vou discutir um pouquinho mais na frente com vocês. Mas é importante que essa compreensão em relação ao estágio, ela fique clara, né? E aí a gente divide o estágio, isso ainda seguindo, né, a Lei 11.788, tá? A gente divide o estágio em estágio obrigatório e estágio não obrigatório, tá? O estágio obrigatório é aquele que está definido no projeto pedagógico do curso, tá? Então, ele está lá. Então, você tem que fazer esse estágio, que é o caso de vocês. Então, vocês se encaixam no estágio obrigatório. Então, por quê? Porque o estágio ele é um componente curricular formativo, tá, do curso de vocês, né? Como ele é de outros cursos. Então, você só se forma se você passar pelo estágio, tá? E a gente precisa lembrar, né, que as diretrizes nacionais, né, as DCNs, elas também preveem, tá, esse estágio. Então, assim, a FMB não inventou, está lá com uma obrigação legal. Então, todos, né, todos que fazem o curso de pedagogia são obrigados a passar por essa etapa formativa, que são os estágios, tá? Esses é o que a gente chama de estágio obrigatório. O estágio não obrigatório é aquele que você faz, tá? Que não faz parte do seu componente curricular, né? Ele pode até fazer parte do seu componente curricular, de repente não está no momento em que foi ofertado pela faculdade, mas você não é obrigado a fazer aquilo, você faz o que você quer. E aí tem duas modalidades desse estágio não obrigatório. Você pode fazer ele de forma remunerada, então de repente você está lá, uma escola lhe chama para ser estagiário, e você vai ganhar. Esse estágio que você vai fazer na escola remunerado, ele é um estágio não obrigatório, você não é obrigado a fazer esse estágio, né? E você tem o estágio que não é remunerado, ele não é obrigatório, mas também não é remunerado. Não, mas eu quero estagiar porque eu quero ter experiência, tá? Então eu vou, né, lá para a escola, lá eu me ofereço como estagiário, faço todo o trâmite burocrático e lá consta que eu não recebo nada, eu vou trabalhar porque eu quero a experiência, e ela vale realmente como experiência, né? Porque a escola que concede o estágio, e aí falando especificamente da escola, ela é obrigada a emitir um documento, né, de que você fez o estágio com a carga horária, né, e explicando que atividades foram feitas naquele processo, tá? Então, isso eu estou só explicando de forma geral para a gente chegar bem no específico, que é o estágio da FMB, tá? O estagiário ele pode ser contratado por qualquer empresa, certo? Essa empresa, ela basta que ela seja pessoa jurídica, tá? Ela pode ser privada, ela pode ser pública. Então, qualquer empresa, ela pode fazer um contrato de estágio, né? Por isso que quando o aluno chega para a gente, né, falando sobre isso, ele fala, professor, o estágio, obrigatoriamente, eu tenho que fazer numa escola pública? Né? Não, você pode fazer numa escola privada, tá? A questão é a escola lhe aceitar como estagiário, né? Não importa se ela é pública ou se ela é privada, né?
Uma segunda coisa que precisa ser observado é se essa escola ela está legalizada, né? Que a gente tem muito problema em relação às escolas privadas, né? Até porque as públicas, para elas poderem estar ativas, elas já têm, né? Já é uma prerrogativa legal, tá? Então, é preciso separar. Então, tanto você pode fazer isso como uma escola pública, como uma escola privada, tá? Gente, eu vou fazer assim, se o professor Raul me permitir, vou respondendo em blocos, tá? Então, eu vou terminar um bloco, aí eu abro para a gente conversar e responder algumas questões, né? Porque eu já vi aquelas mãozinhas levantadas, né? E aí a gente segue, e aí paro de novo, abro um bloco de questionamentos. Pode ser assim? Pode ser, professor. A Miranda e a Maria do Carmo levantaram a mãozinha aqui, já querem fazer sua pergunta. Pode ligar o microfone, Miranda e Maria do Carmo, e fazer sua pergunta, viu? Fica à vontade. Pronto. Maria dos Santos. Eu não sei se levantaram a mão sem querer. Estavam testando, né? Então baixa a mão. A mão. Então vamos para frente, tá? Então, assim, quando a gente fala em relação ao estágio, é importante que a gente entenda essa diferença. Então, você pode estagiar em qualquer, né, local, né, desde que esse local ele pode ser público ou privado, mas desde que ele esteja legalizado, né, até por conta da formalização, né, do contrato, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, certo? Então, assim, a outra pergunta que o pessoal sempre coloca, né, quem pode ser o estagiário, né? Então, o estagiário, segundo a lei, né, é um estudante, tá? Ele precisa ser estudante, né? Tá? Ele precisa frequentar, ele pode ser um aluno do ensino regular, no caso de vocês, da educação superior, ok? Ele tem que ter esse vínculo, né? Então, para ele ser um estagiário, isso, gente, eu estou falando para vocês, em qualquer situação, tanto no estágio obrigatório como no estágio não obrigatório, remunerado ou não remunerado, tá? Você só consegue ser estagiário, segundo a lei, se você for estudante, tá? Eu terminei a faculdade, eu posso ser estagiário? Não, tá? Às vezes a gente tem até problema, quando a gente contrata aqui estagiário na FMB, remunerado, né? Porque o aluno informa para a gente, né? Ou a faculdade, que ele está vinculado, informa para a gente, olha, o aluno termina agora, daqui a 2 meses, né? Então, termina esse semestre. E a gente é obrigado, automaticamente, a encerrar o contrato dele, tá? A lei nos obriga a isso. Então, às vezes, o estagiário ainda tem mais 6 meses de contrato conosco, a gente não pode permanecer com ele. Às vezes, lamenta, porque é um bom estagiário e tudo, mas na hora que a gente recebe o comunicado de que ele terminou o curso, né, ou da determinada data de término do curso, a gente imediatamente precisa encerrar o contrato, tá? Então, é uma obrigação legal o estagiário, né, ele ser, tá certo, está vinculado a uma instituição de ensino, né, seja ela ensino médio, né, ensino básico ou ensino superior, tá? Outra coisa importante, gente, é que o estágio ele não gera relação de emprego, que hoje bem menos, né? As escolas têm recebido muito estagiário, então elas têm uma ciência maior em relação a isso. Mas o vínculo, né, o fato de você estar estagiando ali de forma obrigatória ou não obrigatória, não gera vínculo empregatício. Não gera. Você pode, até porque, por exemplo, para você estagiar num determinado local, o prazo máximo é 2 anos. Você não pode ultrapassar de 2 anos, né? A lei não permite que você faça um contrato maior do que 2 anos. Então, não gera. Tá? Inclusive, no contrato, lá no que a gente chama de TCE, é muito claro isso, né? Tem uma cláusula lá no contrato dizendo, tá, que o estágio ele não gera vínculo empregatício, certo? Então, não adianta você, de repente, lá, você querer agir de má fé e chantagear a escola, não estou dizendo que ninguém vai fazer, tá? Desculpa. Só estou colocando como exemplo, né? E aí vai chantagear a escola porque passou não sei quanto tempo e que ela tem a obrigação de contratar. De jeito nenhum. Não gera vínculo empregatício. Se você quiser entrar na justiça também, né, você vai perder o seu tempo e o seu dinheiro, né? Tá? Porque não gera. Isso já está previsto na legislação, tá? Bom, para uma empresa, para ela fornecer, ela precisa
ter alguns requisitos, né? Esses requisitos a gente coloca, no caso da FMB, né, no manual de estágio, né? Então, lá no manual de estágio, que é o documento, né, que a gente tem da FMB, que dá essa regularidade aos estágios, né, que dá mostrando, né, a legislação, tanto a legislação, no caso federal, né, que é a Lei 11.788, como também o regulamento de estágio da FMB, estão todos no manual, estão previstos nele, né? Então, para que o aluno ele vá, né, ele possa estagiar, ele precisa cumprir alguns requisitos, tá? Primeiro, ele tem que ser matriculado, né, e tem que ter frequência regular, tá? Outra coisa, ele precisa celebrar, junto com a concedente, que é quem vai conceder o estágio, o termo de compromisso, tá? E isso, como eu disse para vocês, isso é uma imposição legal, tá? Ele está no artigo 3º da Lei 11.788, né, o que eu estou colocando aqui para vocês, que é justamente essa obrigação de ter um termo de compromisso, tá? E também a atividade que ele vai exercer de estágio precisa ser compatível, tá, com a função, né, que ele vai exercer. Então, de repente, você está no curso de pedagogia e você vai fazer o estágio, tá certo, num escritório de contabilidade, né? Então, nada impede você fazer o estágio, mas em termos de validade para o curso de pedagogia, ele não tem nenhum, porque a lei prevê, tá, no seu artigo 3º, que a atividade de estágio, ela precisa ser compatível, né, com o curso que você está desenvolvendo, né? Então, esse ponto inicial, tá, que eu estou colocando para vocês, para que vocês tenham a compreensão, né, de que a FMB, ela não está inventando, como eu já ouvi aluno chegar para mim e dizer, professor, vocês inventam demais, né? Aí eu falo assim, ó, reclamo com os deputados que criaram a lei, né? Não é comigo, a gente está amarrado, eu sempre falo para os coordenadores assim, estou amarrado por uma legislação federal, e eu tenho que cumprir, né? Eu não sou besta, tá certo, de ir contra a lei, né? Tá? E aí a gente coloca todas essas situações, a gente tenta amenizar da melhor forma possível, né? Bom, se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, por favor. Tranquilo? Ninguém? Até agora, tranquilo, ninguém perguntou nada. Pronto. Então, como eu disse, eu dividi. Tá Acho certo? que a Manu levantou a mão aqui, Manu Souza. Manu, quer aproveitar para fazer a pergunta? Manu e a Lília. A Lília saiu. Quero sim, professor. Pronto, Manu, pode falar. Sobre a questão dos estágios mesmo, eu gostaria de saber quantos estágios a gente faz durante o curso. 4. 4 estágios, né? Aí, no caso, a gente está devendo esses 4 estágios, porque o primeiro estágio, que foi o estágio 1, a gente teve aula presencial com o professor Tiago, e ele disse que era só uma aula de orientação, que não precisaria a gente preencher documentação nenhuma para ser entregue. O segundo estágio é que ele iria cobrar essa documentação. Aí, como durante a pandemia a gente não pôde ter mais aula presencial, ficou em branco os 3 estágios, no caso, né? Isso. Porque, assim, os estágios, né, aí só respondendo a sua pergunta, os estágios, eles são compostos por atividades práticas, né? Então, as atividades teóricas que você tem é justamente a supervisão. É importante que vocês entendam que o estágio, né, a disciplina de estágio, ela não é aula, tá? Ela se compõe por supervisão e prática, né? Justamente o diferencial está aí, tá? Então, quem pega a supervisão, ela faz o acompanhamento de vocês, tá, dos estagiários, e que tipo de acompanhamento? É saber onde é que vai ser o campo de estágio, como é que você se comporta no campo de estágio, o que precisa ser observado, qual a documentação que precisa ser trabalhada, até porque, por exemplo, você faz a educação infantil, ele não vai trabalhar a educação infantil com você, até porque você tem a disciplina de educação infantil, né? Ou seja, você tem uma disciplina, um componente curricular específico sobre isso. Então, o supervisor, por isso que a gente chama de supervisor acadêmico, né? Ele tem a responsabilidade de fazer o seu acompanhamento nesse processo formativo. Então,
todos os estágios, eles têm prática, tá? E é a parte mais importante que precisa ser exercida, né? Então, assim, não existe só você fazer, eu vou só criar um texto aqui, entregar e pronto, meu estágio está completo. Não existe isso. Chegou aqui no núcleo de estágio, seu estágio ele não é homologado. A gente precisa que tenha uma prática, né, que é o que eu vou explicar um pouquinho mais na frente aqui para vocês. Ele precisa ter uma prática, e essa prática ela tem toda uma documentação de comprovação de que você fez isso, mesmo em pandemia, né, mesmo em pandemia, até porque o próprio MEC, né, e o próprio Conselho Nacional de Educação, ele criou uma normativa para que a gente pudesse fazer os estágios, né, nesse processo de pandemia, tá? Então, isso foi repassado, isso foi orientado tanto para as coordenações como para os supervisores acadêmicos, né? Eu fiz várias reuniões, dei várias formações em relação a essa questão, tá? Então, assim, no caso da pedagogia, são 4 estágios que comportam 400 horas, tá? Sendo divididos os estágios em estágio 1 infantil, estágio 2 fundamental, estágio 3 EJA, Educação de Jovens e Adultos, e o estágio 4 de gestão, né? Que, inclusive, o estágio 4 é o único que a gente não divide em observação e regência, tá? A gente faz, geralmente, a gente trabalha no estágio 4 apenas a observação ou a regência, né? Então, a gente orienta aqui, inclusive, que o estagiário trabalhe na escola, né, na parte administrativa, para entender esse processo e a prática ficar mais tranquila, tá? Então, no caso da pedagogia, são 400 horas que tem que cumprir de estágio, dividido em quatro momentos, tá? PH, tem 3 perguntas aqui, 3 colocações no chat. Certo, deixa eu olhar. Pronto, a Laudiceia, né? Como será realizado os estágios sem aulas presenciais? De forma virtual, da mesma forma em que os alunos estão recebendo aula, né? Então, independente de onde você more, tá? Existe um plano, né? Todos os municípios, todas as prefeituras criaram planos educacionais de atividades remotas. E aí, essas atividades remotas, que não é EAD, entendam bem que há uma diferença bem grande. Essas atividades remotas, elas são feitas de várias formas. Então, teve algumas escolas em que levavam as atividades para os alunos preencherem e fazerem em casa e depois davam o retorno. Isso é uma atividade remota. Foi feito também atividades em que o aluno ele era enturmado no WhatsApp, né? E aí o professor fazia o acompanhamento e dava as orientações ali pelo WhatsApp, tá? Ou então, da forma como a gente está utilizando essa plataforma, né, pelo Meet, tá? Então, assim, o estágio, ele vai ser feito de acordo com a realidade, certo? De acordo com a realidade da escola em que você vai estagiar. Então, se os alunos estão híbridos, né, uma parte vem e outra parte fica em casa, então o estágio ele se processa dessa forma. Se os alunos, né, eles estão totalmente virtuais, tá? Então, eles não vão à escola, mas eles têm aula, tá? As aulas são dadas por algum tipo de plataforma, WhatsApp, Meet, né? Ou das várias formas que podem ser feitas. Então, o estagiário, ele segue essa situação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma turma, eu estou com uma turma de EJA, eu trabalho no Centro de Educação de Jovens e Adultos, eu tenho 2 estagiários. Os meus estagiários, eles estão enturmados, eu estou dando aula para eles do Meet, que é essa plataforma que a gente está aqui, e eles entram no momento da aula, e eles fazem a observação, eu dou as orientações que são possíveis, e em alguns momentos, tá, de acordo com o plano de estágio que a gente montou, eles dão aula, tá? Então, tem alguns momentos em que eles assumem a sala de aula virtual e dão aula, e a gente vai fazendo a orientação, e aí, nesse caso, eu fico na condição de supervisor de campo, né? E eu vou dando as orientações para ele da mesma forma que eu estou orientando lá. Então, eu estou dando aula virtual e os meus 2 estagiários estão me acompanhando de forma virtual. Eles não foram à escola, a escola não está funcionando de forma presencial, né? Mas a gente está dando as aulas de forma virtual e os alunos estão acompanhando na minha sala de aula, tá? Na minha sala virtual, eles estão lá fazendo acompanhamento. Aí eu combino com eles, né?
deles fazerem o preenchimento da frequência, eles preenchem a frequência dia a dia, olha, dia tal, hora tal, eu só fiz a observação, aí ele coloca lá e computa a quantidade, se for 2 aulas, ele coloca lá 2 aulas, se for 3 aulas, e assim por diante. E aí eu combino um dia para eu pegar essa lista de presença, fazer as rúbricas, né, assinar e carimbar. Então a gente faz dessa forma. Da mesma forma, por exemplo, quando eles me mandam o TCE, né, que é o termo de compromisso de estágio. Nesse caso, ele é virtual. Eles mandam para a escola imprime, assina, escaneia e manda de volta por e-mail, né, já que a gente não tem o recebimento de documentos, está certo, de forma presencial. Então, ele funciona dessa forma, tá? Então, mesmo nesse processo de pandemia, o MEC nos permite, até 31 de dezembro desse ano, fazer as atividades, né, as atividades pedagógicas e as atividades práticas de forma virtual, tá? Então, eu já vi aluno dizer assim, eu não vou estagiar porque eu não tenho onde estagiar, porque a escola está fechada. Eu procuro uma escola que esteja funcionando da mesma forma. Até onde a gente tem a informação, e a gente tem turma do Brasil inteiro, né? As escolas têm uma ou outra escola que realmente não se programou para fazer nenhuma atividade, mas que tem várias escolas mesmo no município que estão desenvolvendo atividades com os alunos, tá? Seja entregando material, indo na casa e fazendo a devolutiva, seja pelo WhatsApp, porque assim, o aluno tem o entendimento de que quando a gente faz atividade virtual, tem que ser por meio eletrônico, não necessariamente, tá? Se ele faz uma atividade do livro e o livro vai e volta da casa do aluno, isso é uma atividade virtual, a gente está fazendo o caminho aí, ele é considerado como uma prática, né? Deixa eu ver aqui qual é a outra pergunta que apareceu. Deixa eu ver aqui, porque tem um monte de coisa aqui. Lá, pronto, foi da Laodiceia, né? Pronto, da Maria dos Santos. Devido à pandemia, muitas escolas estão enviando atividades, né? Não estão tendo contato com os alunos. Nesse caso, como fica? Você faz o acompanhamento, tá? Se tem um professor que tem uma turma de alunos e que as atividades, elas estão sendo... Porque, assim, essas atividades, quando a gente fala da escola, não é a gestão que faz isso, né? É a gestão e os professores. Então, você tem aquele professor daquela turma, ele prepara a atividade que vai ser enviada para o aluno, existe a devolutiva dessa atividade para fazer correção. Você faz o acompanhamento, tá? Você vai fazer a observação de como é que o professor, ele elabora aquela atividade, como é que ele faz a correção, e, inclusive, você ajuda a construir, a fazer as correções. Então, você tanto tem atividades, né, de observação como atividades de prática, é justamente o que eu coloquei para vocês. O fato do professor não ter esse contato direto com o aluno, tá? Ele não implica em você não fazer a atividade prática de estágio, né? A atividade prática é essa, acompanhe, você vai à escola, ou faz o contato via telefone com a escola, fala que quer estagiar, e aí você entra em contato com o professor, e aí ele vai ver como é que ele está desenvolvendo as atividades pedagógicas junto com essa turma, né? Então, se a atividade é desenvolvida dessa forma, então você entra com esse acompanhamento, né, junto com o professor, tá? E aí faz, literalmente, né, ver como é que ele constrói a atividade, como é o processo, né, de envio, como é o processo de recebimento, aonde você vai se encaixar para colaborar nesse processo, tá? Até porque você, depois de formado, pode ser que passe pela mesma situação. Eu sempre digo que nós somos privilegiados nesse momento, né? Não na questão da doença em si, mas como professores, né, ou como futuros professores, porque a gente está lidando com uma situação que talvez essa situação não vá acontecer nunca mais, se Deus quiser, na nossa vida, né? Mas que se acontecer, a gente tem o preparo, né? A gente está sendo preparado, literalmente, para o momento em que ninguém esperava, né? Então, é uma etapa formativa que, quando essa epidemia passar, os próximos alunos do curso de pedagogia não vão ter a experiência que vocês estão tendo agora, né, no campo de estágio, né? Bom,
Aqui a Gisele, ela pergunta, né, como irá ter estágios sem aulas presenciais devido à pandemia? Já respondi, né? Tá certo? Os estágios têm que ser feitos em uma ordem específica ou podemos fazer o que está mais fácil no meio? Bom, essa orientação que a gente dá para as coordenações. Nós temos um pré-requisito, né? Esse pré-requisito ele não foi implementado ainda por conta do processo de pandemia, tá? Então, a ideia era que você fizesse o estágio 1, em seguida o 2, o 3 e o 4, mas no momento não tem essa ordem, tá? Não existe um pré-requisito. Então, quando o coordenador entra em contato com a gente e diz, olha, eu vou abrir uma turma de estágio, né, porque eles nos comunicam, então a gente diz, olha, qual é a realidade que você está aí no seu local, no seu município, tá? Qual é o estágio que mais vai se encaixar para esse momento, né? Qual é que ele vai ficar mais fácil? Muitas vezes, ó, o de gestão é melhor, então ele vai lá e abre o de gestão. Então, essa ordem a gente faz no momento, tá certo, em que a gente estava com a ordem estabelecida, né? Nesse momento de pandemia, a gente encaixa o estágio de acordo, certo, com a realidade que está sendo posta naquele momento. Então, pode ser o estágio 1, o 2, o 3, o 4. Não precisa, nesse momento, seguir essa ordem, tá? Isso não quer dizer que a gente vai liberar você de fazer o estágio, entendeu bem? Não é isso. Apenas a gente está fazendo uma adaptação para a realidade em que está sendo, né, inserido esse estágio, tá? A Laiane pergunta aqui, né, já respondi, Eliane, são 400 horas, Eliane, né, são 400 horas em cada estágio ou no total? No total, dividido em 100 horas, cada estágio 100 horas, tá? A Samanta, deixa eu ver aqui, a turma de Mulungu do Morro ainda não fez nenhum estágio, né, vamos conseguir fazer 4 estágios só desse último semestre do curso, olha, aí vai depender da organização, né, da coordenação de vocês. É possível fazer, mas, assim, vai ficar, para um semestre, né, fica um pouco aperreado, mas é possível fazer num semestre, tá? Até por conta da modalidade que é a EAD, que vocês estão inseridos, existe essa possibilidade, né? Até porque, por exemplo, a parte prática do estágio só são 40 horas, né? Então, por exemplo, você vai fazer estágio 1, 40 horas é de prática, tá? 60 horas é de supervisão, é a supervisão que entra a questão da orientação para a documentação, construção de relatório e tudo mais, tá certo? Então, ele fica juntando das 100 horas, né, e aí os 4 estágios, as 400 horas, tá? A gente já pegou algumas situações de alunos aliás, de turmas, né, que conseguiram. Então, assim, realmente se organizar. A gente está na primeira quinzena ainda, terminando a primeira quinzena de fevereiro, as aulas praticamente iniciaram agora, né? Então, as escolas, tem muito essa questão da pandemia, mas as escolas não pararam, se readaptaram para esse momento. Então, realmente a gente tomar frente disso. Eu sei que até em outra reunião a gente falou que tem o TCC, tem as disciplinas, mas, assim, é um esforço que se faz para que a gente consiga, dentro desse tempo hábil, né, e você consiga fazer, colar grau, do jeito que foi planejado. Tá ok? Isso. E assim, gente, olha, inclusive a orientação que a gente deu às coordenações do ano passado, talvez por isso os estágios estão acumulados, é que por conta da pandemia e da realidade do município, porque os municípios foram se adaptando, a gente teve um município que realmente não abriu a escola, a gente sabe disso, né? Então, o que foi que a gente pediu? Vai substituir os estágios pelas disciplinas, né? Então, as disciplinas que vocês precisariam fazer, então vai fazendo o adiantamento, vai fazendo a troca, né, a inversão, tá? Mas agora a realidade que a gente tem, inclusive, que é a imposição, né, que vem do MEC, né, tem várias resoluções relativas a isso, as escolas precisam abrir e dar, e trabalhar de forma virtual. Se não há possibilidade de ser híbrida, se não há possibilidade de ser presencial, a escola obrigatoriamente ela tem que fornecer atividades educativas para os alunos, né? E aí é onde a gente participa, tá? A Luana pergunta aqui, né? Boa noite. Aqui em Mulungu só está tendo aulas via bloco de atividades. Então, como será feito a parte da observação? Ora, esses blocos de atividades, como é que eles são feitos? Quem é que faz? Né? Quem é que produz? Quem é que envia? A observação é justamente aí, né? Você precisa entender como é que a dinâmica da escola está sendo desenvolvida nesse processo
E é justamente a busca do entendimento de como essas atividades estão sendo desenvolvidas, é a sua observação, né? E aí a sua prática é justamente no momento em que você entra na construção dessas atividades, tá? Então, nesse momento, tá, isso é feito, né? Então, se a escola está fazendo essas atividades e manda um bloco de atividades, bom, como é que ela faz? Tá? Você precisa entender isso, né? A observação não é você sentar numa sala de aula e olhar o professor falar um monte de coisa e você não entender nada, né? Você ficar entediado muitas vezes igual os alunos, não é isso. A observação é você entender o fazer pedagógico naquela turma, né, com aquele professor que tem mais experiência, que já é formado, né, que já está no processo educativo. Isso é observação, tá? E a regência é o momento em que você realmente põe a mão na massa, né, que você vai praticar. Então, se a realidade da escola é essa, então a sua observação vai ser justamente essa, né, entender como é o processo pedagógico que a escola está desenvolvendo, né, para dar essa formação para os seus alunos, essa observação. E a sua prática vai ser em que momento você poderia entrar, tá, para ajudar nesse processo de construção das atividades, de entrega dessas atividades. Essa é a sua parte prática, né? É descrever e participar, né? Exatamente, né? Como eu disse para vocês, a atividade de estágio, ela vai ser feita de acordo com a realidade da escola em que vocês vão estar inseridas para o estágio. E, como eu disse para você, a observação de estágio, do ponto de vista pedagógico, não é você entrar numa sala de aula, seja ela presencial, seja ela virtual, sentar e passar ali a noite todinha, ou a manhã todinha, a tarde todinha, só observando, literalmente, não é isso, tá? Se a escola está desenvolvendo um determinado processo, né, de condução das atividades pedagógicas, né, e formativas para os seus alunos, você vai entender como é esse processo, tá? Então, essa é a sua observação. E isso vai refletir lá no relatório, né? Quando você for construir o seu relatório, essas observações de como é que a escola está fazendo, é isso que você vai colocar. Por isso que o relatório ele é individual, né? E é um relatório, é um relato, né? É um relato da experiência que você teve. É isso que é o relatório. Por isso que ele tem aquela divisão, para a gente entender como é que foi aquele momento, né? Ali o relatório é o documento que a gente exige para entender como foi as suas etapas formativas ali. Desculpe, essas etapas formativas ali naquele momento de estágio. Deixa eu ver aqui. Canal Aprenda, né? Paratinga, Bahia, as aulas não são virtuais, entregamos as atividades uma vez por semana, pronto. Eu acho que eu já respondi várias vezes em relação a isso. Se entrega atividade, porque, como eu disse para vocês, entende-se como atividade virtual, né, que tem um meio eletrônico envolvido no meio. Não é, gente. Tá? Essa forma de entregar as atividades e ter a resposta é virtual. Você não tem contato com ele, né? Tá? Você está fazendo uma educação à distância, tá? Então, ele é válido. Então, eu acho que eu já respondi, né? Eu penso que sim, né? Mas aí a gente pode retornar ao assunto de novo. Bom, o modelo do relatório do estágio 2, 3 e 4, o 1 também, né? Eu penso que será igualmente ao modelo do estágio na educação infantil. Não. A estrutura é a mesma, tá? Mas internamente ele vai ser modificado quando a gente chega no ponto 2, né? Você tem o ponto 1, a introdução, e o ponto 2, que é a fundamentação teórica, ela é diferente, né, para cada estágio, tá? Então, a fundamentação, ela é diferente, mas aí o 3 e o 4, eles se repetem, o 3, o 4 e o 5, eles se repetem, né? Só o que vai ser diferente é porque você vai estar numa escola diferente, num estágio diferente, e o relato também ele é diferente, tá? Mas, em termos estruturais, ele segue um modelo único, tá? Dos 4 estágios. Aí a gente, para facilitar, a gente coloca lá, por exemplo, na fundamentação teórica, o que é que precisa constar, né? O que é que você vai pesquisar, que você vai ler, né? Para colocar ali, para fundamentar o seu relatório, tá? A Fernanda, ela pergunta aqui, no caso, né, de aulas remotas, né? Não são necessários anexos, mas é claro, gente, como é que não vai ser necessário os anexos? Os anexos são as documentações, Fernando. Como é que você vai comprovar, tá certo, que você foi na escola,
Tá? Como é que você vai comprovar que a escola concedeu o seu estágio, né? Então, assim, os anexos, eles são importantes. Se você manda um relatório sem anexo, ele volta. Tá? Eu não tenho como homologar um estágio. É justamente o que eu esclareci para vocês quando eu iniciei essa minha fala. A Lei 11.788, ela exige que tenhamos um termo de compromisso de estágio. Tá? O documento, o principal documento é o TCE. Tá? A frequência, certo? A declaração de aceitação de estágio, né? São documentos importantes porque eles levam à construção desse TCE, ok? Então, essa documentação, gente, se faltar, né, o seu estágio não é homologado, a gente devolve para a coordenação e faz a solicitação de correção, né, dessa documentação. Não existe estágio se você não estiver vinculado à escola. E a forma como a gente tem de comprovar que você está vinculado à escola é através dessa documentação, frequência, TCE, né? Ok? Deixa eu avançar aqui, pronto. Se a pessoa já trabalha na sala de aula, precisa fazer o estágio em outra turma, gente, você não pode ser ao mesmo tempo estagiário e supervisor de campo. Você não tem como, né? Qual é o sentido de você fazer o estágio na sala que você é professor? Não tem lógica. O que você pode fazer, tá? Tem lá no manual, né, o processo, você pode fazer o pedido de aproveitamento de horas laborais. Professor, trabalha mais de um ano, né, trabalha 2 anos, 3 anos na educação infantil. Eu sou professor da educação infantil, tá? Aí, eu preciso fazer o estágio 1? Precisa. O estágio 1 ele é obrigatório. Agora, eu preciso fazer a parte prática? Não, você pode pedir o aproveitamento das horas laborais. Aí o que acontece? 40%, né? 40 horas, né? Que é a etapa de observação e regência, você aproveita porque você já é experiente, você comprova, vai ter a documentação lá no manual, né? E o trâmite que você tem que fazer, e aí você já comprovou. O que é que eu vou precisar fazer agora, professor? Você vai fazer a parte da supervisão. Você vai construir o relatório, né? Nesse caso, por exemplo, a parte de observação e regência, ela é retirada do relatório. Então, o que o professor faz, e a orientação que a gente dá, é que ele amplia a fundamentação teórica, certo? Então, o seu relatório, ele não tem o ponto 3 e o ponto 4, mas ele vai ter o ponto 1 e o 5, né? Que aí fica transformado, né? Fica 1 e 2, né? Tá? Mas ele precisa ter, porque a gente vai tirar do relatório apenas o 3 e o 4, que é a observação e a regência. E por que a gente suprime isso do relatório? Porque você já tem a prática, né? Você está demonstrando, e aí a documentação que a gente exige, a gente pede, você está demonstrando que você já tem essa prática. Se você demonstra isso, perfeito, né? 40 horas desse estágio que você está fazendo, a gente suprime, né? A gente coloca, e aí a gente tem como comprovar, porque você tem lá a documentação que mostra para a gente. É aceito da mesma forma. Professor, eu sou professor da educação do Fundamental 1, tem que ser mais de um ano, tem as regras lá no manual. Posso fazer o aproveitamento? Claro que pode, gente, tá? Então, esse aproveitamento, eles podem ser feitos. Agora, eles seguem uma regra, né? Eles têm lá todo um processo de documentação que você tem que apresentar, o requerimento, né? E lembrando que você não está excluído da disciplina. O aluno tem essa mania, ele manda para mim muitas vezes, né, um requerimento, porque a minha equipe é quem faz a análise do requerimento, e aí quando a gente vai olhar, e aí que eu dou o deferimento, então ele abandona a disciplina, tá? Ele abandona. E aí fica reprovado. Aí diz assim, professor, mas eu não aproveitei? Não, você aproveita, por isso que o nome é aproveitamento de horas laborais, você aproveita a parte prática, 40 horas, né, de cada estágio, certo? E aí tem que ser da experiência que você tem. Se a experiência é infantil, infantil. Se a experiência é fundamental, gestão é gestão, EJA é EJA, tá? Eu não posso ter a experiência do infantil e querer que vá ter essa renúncia de horas, por exemplo, da EJA. Não tem como, né? Eles não são compatíveis, ok? Deixa eu ver aqui, pronto.
Vamos ver, Érica, o péssimo que vamos fazer o relatório de estágio, não saberemos se o aluno aprendeu. Bom, não cabe isso para vocês, né? Vocês não estão, tá? Vocês não estão aí para avaliar, certo? Se efetivamente o aluno aconteceu a aprendizagem ou não. Se você quer fazer isso, entendeu? Transforme isso na sua temática para um TCC, ok? Observação, pessoal, observação e descrição. Estágio é observação, você não vai dar pitaco na escola. Até porque se você começa a dar pitaco para a escola manda para fora. Ela vai querer você como estagiário. Então, na etapa do estágio, não cabe a você julgar se o aluno, naquele momento, está acontecendo a aprendizagem ou não. Se você quer investigar isso, transforme isso num projeto de pesquisa para o seu TCC. E aí é tranquilo, é uma ótima pesquisa, inclusive, né? Vai ficar assim, ó, show de bola, tá? Né? Até aproveita esse momento, e tem muito dado aí para ser pesquisado. Mas o momento de estágio não cabe isso, tá? A gente sabe, empiricamente, né, até porque a gente não tem dados, a gente precisa sair, olha, na academia a gente sai do achismo, tá? Eu não acho, eu preciso ter certeza, e a minha certeza ela vai de dados. Eu tenho os dados aqui comprovando, né? Será que eu posso afirmar que o aluno está tendo aprendizagem? Eu posso afirmar que o aluno está tendo aprendizagem? Eu preciso pesquisar isso. Por isso que o estágio não é esse momento, tá certo? Para você ir atrás desse tipo de avaliação, tá bom? Deixa eu ver aqui. A turma B de Mulungu do Morro já fez o estágio de educação infantil. Ótimo, né? Então já tem aí mais ou menos a experiência, né? Aqui no caso a Flávia, caso o professor esteja só enviando tarefa, vamos fazer o acompanhamento na casa do professor e do aluno? Não necessariamente. Você pode fazer, você não precisa ir na casa do professor ou da casa do aluno. Você pode fazer isso de forma virtual, você pode fazer isso por telefone. O professor ele pode mandar algumas atividades para você, né? Para você fazer as correções. Então, isso entra como prática. Essas atividades que você vai corrigir, ele é computado como prática, tá? Você, à medida que você entende como é que o professor ele faz esse envio das atividades, isso entra como observação, né? Então, né, foi o que eu já dei uma explicada para vocês como é que se entra nesse processo, tá? Bom, o que podemos fazer para começar a fazer o mais rápido possível? Né? A documentação já está disponível? Bom, o primeiro momento é que a coordenação de vocês, ela precisa abrir o estágio, certo? Então, ela informa para o núcleo de estágio, olha, professor, ela formaliza isso, olha, a gente vai abrir estágio 1, né, para a turma tal, certo? Turma Mulungu do Morro, né, tá certo? Então, só dando um exemplo. Então, ela nos informa, à medida que ela nos informa, ela já diz lá, data de início e data fim, ok? Quando esse informe chega para a gente, né, ele é encaminhado também para a secretaria, então o estágio ele é aberto para a turma. Então, a coordenação já avisa para vocês que dia tal inicia, né, o primeiro encontro relativo ao estágio. Nesse encontro, o supervisor acadêmico, que é o professor que vai acompanhar vocês nessa questão do estágio, ele já vai disponibilizar para vocês o manual de estágio, certo? Então, ele já faz essa disponibilidade, que tem essas orientações, e já leva, né, as cartas de apresentação. Né? O manual, ele tem dizendo quais são as documentações de início e quais são as documentações de fim, tá? Então, por exemplo, documentações de início, tá? O aluno recebe uma carta de apresentação. O que é a carta de apresentação? É uma declaração da faculdade informando que você é nosso aluno. Você é aluno FMB. Então, tem as suas informações para você apresentar na escola. Essa carta não precisa ficar na escola. Você também não precisa devolver essa carta para a FMB. Como eu disse para vocês, a gente precisa, de alguma forma, informar para a escola que você é nosso aluno. Então, esse é um documento oficializado, né, de que você é nosso aluno. Então, você vai levar essa carta junto com outro documento que está no anexo 1 do manual, que ele é chamado de Declaração de Aceitação de Estágio, certo? Esse documento ele é preenchido à mão, né, a gente pede que preencha de forma legível, ele é preenchido à mão, com as informações do aluno e com as informações da escola, certo? Bom,
essas informações, elas são preenchidas, a escola assina e carimba. Esse documento, a escola está dizendo assim, olha, a gente está lhe aceitando como estagiário. Esse documento ele precisa ser remetido ao núcleo de estágio, tá? Aí a forma como vai ser remetido, geralmente, a coordenação, ela combina, né, com a turma ou com o supervisor. Por exemplo, eu tenho algumas coordenações que você manda a declaração para a coordenação, ela junta e me manda em bloco, certo? E tem algumas coordenações que preferem que o aluno mande diretamente para, né, para o núcleo de estágio. Tá? Eu, particularmente, eu prefiro que venha via coordenação, certo? Quando esse documento chega, certo? Chega na minha coordenação, o que é que nós vamos fazer com esse documento? A gente vai elaborar o termo de compromisso de estágio. Ele é chamado de TCE, termo de compromisso de estágio, que é o documento exigido por lei, tá? Que a escola precisa assinar, indicando que lhe aceitou como estagiário. Por isso que a gente pede a declaração antes. Porque se eu preparar o TCE antes, primeiro eu não tenho as informações da escola. Tá? Como é que eu vou fazer esse TCE sem as informações da escola? Por isso que essa declaração é importante, porque ela já traz as informações que eu vou inserir nesse contrato. Tá? E as suas informações também. O contrato estando pronto, o que é que a gente faz? A gente envia diretamente para o aluno, com cópia para a coordenação e o supervisor de campo, o supervisor acadêmico, que é o professor que está acompanhando vocês. Esse contrato vocês precisam levar na escola e a escola assina. Ele já vai assinado por mim, pelo diretor acadêmico, né? Aí você assina e a escola assina, tá? 3 vias. O contrato tem 3 páginas, mas você tem que tirar 3 cópias das 3 páginas, no caso, né? 9 páginas, tá? Bom, aí isso eu estou falando da forma convencional. Então, um contrato fica com você, depois de assinado, um contrato fica com a escola, depois de assinado, e outro contrato precisa ser remetido para a FMB. Nesse período agora, a gente não está fazendo isso. O que é que a gente está fazendo? Você leva o contrato, tá certo? Leva um para ficar na escola, depois que eles assinarem, e o contrato que você vai ficar, e que era para ser enviado para a FMB, você está anexando no relatório. Tá? Ele vai anexado lá no relatório, esse contrato. A gente não recebe mais nada em papel. Tudo é virtual. E aí no manual eu explico direitinho todo esse trâmite. Pronto. Essa documentação é o que a gente chama de documentação de início do estágio. Aí você segue o seu estágio. Nesse momento que a escola assina esse TCE, ela está dizendo para a faculdade, está dizendo para a FMB, que ela concorda em conceder, por isso que ela é chamada de concedente, estágio para você. Aí, do ponto de vista legal, a gente está ok. Aí, o que é que você vai se deter agora? Em fazer a sua prática, observação, regência, construir o seu relatório, né? Fazer as correções que o supervisor vai indicar para você, e aí, ao final, que o seu relatório está todo ok, o professor, ele vai fazer, tá certo, um parecer, dando a sua nota, né? Ele envia junto com o relatório, e o seu relatório, ele precisa estar anexado, precisa estar dentro do relatório, tá? A declaração de aceitação de estágio, ele precisa estar anexado o TCE e as suas frequências, tá? E mais a avaliação, tá certo? A avaliação do supervisor de campo, ou seja, do professor que lhe acompanhou lá na sala de aula. Esses são o que nós chamamos de documentos fim. São os documentos que precisam vir anexados no seu relatório. Bom, quando esse relatório chega na FMB, a gente vai conferir, primeiro, se o relatório está no padrão, tá? Né, se ele está naquela estrutura que a gente colocou, certo? A gente vê isso. Se tem o parecer do professor com a sua nota, tá? E se tem os anexos. Se faltar, o relatório ele retorna para que a gente manda para o supervisor acadêmico, para que ele lhe procure e faça as devidas correções, né? Relatório ok, documentação ok, então aí a gente já homologa essa primeira parte do seu estágio, certo? Fez os 4 estágios, nós emitimos uma declaração, tá? Dizendo que os estágios você está ok.
Aí é com essa declaração que, quando você for colar grau, você vai apresentar, né, à secretaria, né, como documentação, né, para a diplomação. Ok? Bom, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui da Ana Santos, né? Na escola onde eu vou estagiar, as atividades são entregues aos alunos de 15 em 15 dias, 100% impressas. Aqui tá bom. Gente, eu acho que as perguntas estão se repetindo, ou vocês não entenderam a explicação, né? Ou então já tinha colocado a pergunta, né? Depois Mas foi respondida já, PH, isso aí, tá? Justamente, é a mesma ideia, né? Certo? Ana Santana, né? Boa noite. Aqui em Oliveira dos Brejinhos não teve aulas remotas, né? E nem tem previsão. Então a escola está fechada? Não tem nenhuma escola aberta, nenhuma escola funcionando, estou dando aula de jeito nenhum. Bom, se for nesse caso, então você vai ter que fazer o estágio em outro município, tá? Eu não tenho como eu dizer para você, a escola está fechada, o município não ofertou o estágio, então, estou liberado do estágio. Eu queria que pudesse ser feito isso. Juro para vocês, né? Mas eu não tenho como. Como é que eu vou homologar um estágio que você não fez? Professor, mas a culpa não é minha. Mas a culpa também não é da FMB. Tá? A gente não tem, eu não tenho o que fazer. O que a gente pode fazer, pode relativizar dentro das questões legais, pode ter certeza que a gente faz. Né? E aí vocês podem perguntar às coordenações de vocês como a gente conversa muito, tentando, né, criar soluções que a gente consiga o meio tempo aí para poder, né, fazer os estágios de vocês, tá? Mas, infelizmente, se não tem no seu município, você vai ter que dar uma procurada. E aí, gente, como eu disse para vocês, como a atividade é virtual, você não precisa se deslocar para o município. Faça o telefone, rapaz. Ligue para a escola. Olha, como é que está sendo o estágio? Como é que está sendo aí as atividades? Não, a gente manda a atividade para o aluno. Olha, eu posso ser estagiário, mas eu não tenho como ir. Eu posso acompanhar pelo telefone, né? Então, eu vou ligando, faço contato com o professor, ele me indica. Você está fazendo isso, é virtual, gente, o telefone é virtual. A gente usa pouco para ligar, mas ele ainda é muito útil. Né? A gente usa muito o WhatsApp, né, os meus, mas o telefone ele pode ser feito, e aí você só precisa ter a questão da documentação, principalmente o TCE e a frequência, né? Porque aí não tem como, o TCE ainda dá para ser assinado virtualmente, mas a frequência é um pouco mais complicado, né? Porque tem rúbrica, tem carimbo, né? Tá? Então é um pouquinho mais complicado. Boa noite, professor. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Não. Assim, pergunta junto com outras perguntas ao mesmo tempo. Meu nome é Lília, eu sou de Boninal e aqui eu estou atuando como professora este ano de online as aulas online. Eu estou trabalhando em uma escola particular e dei as aulas durante todos os dias do ano que foi permitido, teve aula, via Zoom e cronogramas. E eu atuei durante 6 a 7 meses como auxiliar de sala. Só que, assim, como não tem nada em documentação, no caso, isso aí não vai, para mim, não vai valer, não vai ser válido. Deixa eu lhe perguntar, você trabalhou de forma clandestina, isso? Não teve? Não, porque eu trabalhei, só que assim, nós não temos a documentação da faculdade. Precisa, tá? Calma, vamos lá. Aí você está só se precipitando. Foi aquilo que eu expliquei. Por exemplo, se você deu aula em qual nível? Infantil, de 4 anos. Pronto. Então, se você conseguir... Bom, você estava com carteira assinada? Não. Não, mas a escola emite uma declaração para você, dizendo que você trabalhou durante um ano lá e tal. Sim. Se você tiver como comprovar, por exemplo, com essa declaração, você preenche um requerimento, você manda um e-mail para o núcleo de estágio, certo? E a gente manda um requerimento, você preenche esse requerimento, aí você manda cópia da sua identidade, né, o CPF já está junto com a identidade mesmo, a declaração, né, de que você trabalhou durante esse período na escola,
certo? E a escola precisa dizer quais foram as atividades que você desenvolveu. Nesse caso, a gente aproveita, tá? No caso do estágio 1, a parte prática. Aí você só vai precisar fazer a construção do relatório. E logicamente, a disciplina, né? Porque você precisa ir para as aulas e tal, isso aí precisa ser feito. O que vai ser apenas aproveitado são as 40 horas da parte da educação infantil. Agora, lembrando, se você precisa apresentar quando você for fazer o estágio. Professor, já passou, já fiz, eu tenho como pedir, não tem nem sentido, você já fez. A outra coisa é assim, então nós precisamos o mais rápido possível também desses documentos, para que, como assim, as aulas estão começando, né, as aulas aqui estão começando, e para não atrasar, para ver se corre um pouquinho, para não atrasar, né, porque nós estamos contra o tempo. Eu entendo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, certo? A documentação, qual é a documentação que vocês recebem? Para outras salas, no caso, em outras... Pronto. Quando vocês recebem o manual, né? Quando vocês recebem o manual já tem a documentação. Qual é a única documentação que não tem? O TCE. Por que não tem o TCE? Porque eu não tenho como elaborar se vocês não me derem a informação da escola. Entendeu? Então, o documento que vocês recebem é a carta de apresentação. A carta de apresentação, a gente faz o possível para que ela seja entregue no primeiro encontro. Primeiro encontro de supervisão, você já recebe essa carta. Agora, sim, nós temos prazos, certo? Nós temos prazos porque a gente trabalha com o Brasil inteiro. Então, quando você me envia uma documentação, por exemplo, você me enviou a declaração hoje, eu não vou produzir o seu TCE amanhã, nem hoje, nem amanhã. Eu tenho 10 dias para fazer isso. Por quê? Porque a gente faz por demanda, entendeu? Então, são 10 dias úteis. Então, a gente faz isso por demanda, do mesmo jeito que é o prazo que eu dou para vocês. Quando o primeiro dia, tá certo? O primeiro dia que você tem aula, que você recebe a carta de apresentação, você tem 10 dias úteis, 10 dias úteis, para remeter a minha coordenação à declaração de aceitação de estágio. Tá? E eu tenho 10 dias úteis para remeter. A gente sempre manda antes, a gente nunca extrapola, não, né? Mas como a gente recebe por demanda, aí o aluno, muitas vezes, ele fica pressionando, ó, eu mandei, aí cadê, né? Ele assiste, parece que... Eu falo isso que é engraçado, porque parece que é automático, né? Bateu o e-mail, já veio o TCE. E não é assim, a gente precisa elaborar esse TCE, né? Com as informações, não é automático, tá? Mas eu garanto para você que a gente nunca extrapola os prazos, né? A gente sempre prazo e a gente agiliza porque a gente sabe realmente que vocês precisam, a gente tem ciência disso, viu? Ok, e no meu caso, eu estou preocupada porque parece no meu município não tem o EJA. No caso, eu vou ter que procurar em algum lugar aí onde tenha para me poder estar fazendo, então. Porque já teve, mas no momento não está tendo. A gente dá a sugestão em relação à EJA, tá? Que a turma, tá, junto com o supervisor, eles montem, tá certo, um projeto de alfabetização, um projeto de extensão de alfabetização de adultos. Monta o projeto, observação. Aplica o projeto, regência. Ah, professor, mas eu vou aplicar para quem? Aí você procura uma escola que queira aplicar o seu projeto, porque você tem que ter o vínculo com a escola, não pode ser solto, né? Aí a escola aceitando, você pode utilizar a comunidade, tá? A comunidade, funcionários da escola. Professor, nesse momento, pode ser presencial? Não, você pode fazer como está fazendo os alunos, de forma virtual. Pode ser com atividades, encaminhando as atividades para esses alunos, né? Então, assim, é uma sugestão que a gente dá para aqueles municípios que não têm turmas de EJA. Então, a turma entra em contato, faz o contato com o professor, com o supervisor acadêmico, né? Monta o projeto de alfabetização, projeto de letramento, tá? Que dure o período do estágio, certo? E aí você coloca como curso de extensão. Se você monta esse projeto e manda para a FNB, a gente, inclusive, fornece os certificados, tá? Então, você vai lá, 40 horas, tá? O aluno vai passar 40 horas no processo de letramento. Então, você monta o projeto, manda para a gente, tá? E aí, a gente, à medida que vocês aplicarem, aí logicamente, que a gente tem
algumas exigências, né, para comprovar que o aluno realmente foi, como frequência, etc., a gente manda os diplomas, né? A gente vai de forma virtual, são diplomas de certificados de extensão, tá? De 40 horas que aquele aluno, ele fez, né, um curso de letramento, né, fez um curso de alfabetização, tem que ser nesse sentido de adulto. Aí pronto, aí a gente resolve rapidamente isso aí. H, a Luana aqui faz tempo que levantou a mão, deve estar cansada já. É porque ela disse que ia fazer um bloco de perguntas mesmo, né? Aí, deixa eu dar a palavra a ela, para a gente voltar aqui para as perguntas do chat, tá bom? A Luana e a... Tinha outra moça que tinha levantado a mão aqui. A Daliana. Podem fazer, se as duas quiserem fazer a pergunta, fica à vontade aí. Depois a gente volta aqui para o chat. Boa noite a todos. Eu tenho duas perguntas. Uma eu acho que foi falada no primeiro estágio, que a gente já fez, a turma B já fez no Mungu, mas agora eu não me recordo, então eu vou aproveitar a oportunidade para perguntar de novo. E a primeira é a seguinte: eu trabalhei durante muito tempo na secretaria da escola, inclusive até o ano passado. Então, quer dizer, eu peguei a época pandêmica na secretaria da escola, só que eu não estou mais. Eu posso usar isso como aproveitamento, como o professor PH estava falando? Se você completou um ano... eu não estou ouvindo. A secretaria... Deu problema no meu áudio? Você está escutando? Consegue escutar? É porque a tua acho que a internet está falhando aí. Agora estou. Ok. Então, assim, no caso, por exemplo, se você... É o mesmo caso que eu falei da Lília, né? Muito, mas eu estou ouvindo. Se você comprovar, tá certo? Que você teve um ano de experiência, porque secretaria, ela faz parte da gestão, certo? Então, se você comprova isso um ano, é a mesma coisa. A gente consegue, você manda a documentação para mim, envia requerimento, as orientações estão no manual, tá? Aí eu faço a análise e aí eu emito a declaração dizendo que você, né, conseguiu a renúncia de horas laborais. Então, o que é que você vai renunciar? 40 horas, aí especificamente do estágio 4, que é a gestão. Né? E aí você só vai fazer a disciplina. Entendi. Tá? Com relatório, com tudo. Tá? Se conseguir comprovar, é tranquilo. Pronto. A outra pergunta era assim: eu trabalho 40 horas como merendeira. Eu sou merendeira concursada e trabalho 40 horas. Como eu vou fazer para estagiar? A faculdade me emite um papel e a escola tem que me dispensar para mim poder estagiar, ou como é que funciona? Porque no primeiro estágio eu não tive esse problema. A escola não é obrigado, não, viu? Ali eu emito o documento já é a carta, né? Dizendo que você vai estar em estágio. Agora, por lei, a escola não é obrigada a lhe liberar para os estágios, não. Aí você precisa ver essa organização, né, relativa ao seu horário, é um acordo que você pode fazer com a escola. E você não precisa, por exemplo, ficar 5 horas dentro de uma sala de aula, não. Você pode ficar 2, pode ficar 1. Ele vai ser mais demorado, né? Até você completar as 40 horas, ele vai ser demorado. Mas não necessariamente você precisa fazer isso. Porque, assim, o estágio, você pode ficar até 6 horas dia estagiando, certo? Mas não pode ultrapassar 6 horas. Tá? Esse é o máximo. E na semana, você não pode ultrapassar 30 horas. Esse é o máximo. Mas se eu só tenho tempo de 1 hora para estagiar, ou apenas 2 aulas, né, para estagiar, não tem problema. Tá? Ele só vai ser um pouco mais demorado, porque às vezes o aluno pensa assim, rapaz, eu vou estagiar, eu vou fazer tudo uma vez, ficar lá na escola o tempo todo, 24 horas. Tem uma limitação, né, que você pode passar, né? Eu digo isso, a gente brinca, mas é verdade, tem aluno que queria passar amanhã, tarde, então não pode, calma, né? Você dá problema para você ir para a escola, né? Porque não pode. Então, nesse caso, as aulas nessa modalidade que está de blocos ou de aulas virtuais, até ajuda, né? Porque aí eu não preciso nem ir até a escola. Justamente, você pode fazer o acompanhamento, né, de como é que está sendo. Você observa a observação, você vê lá como é que o professor está desenvolvendo na atividade, a observação, mas você precisa ter esse acompanhamento, né, até porque ele vai assinar,
que você estava acompanhando, né? E a prática você vai ajudá-lo, né? De repente, a corrigir. Se ele der a atividade para você corrigir, é prática. Se ele pedir para você elaborar junto com ele as atividades, é prática, né? Esse processo de entender como é que ele lê, como é que esse material chega ao aluno, devolve, e tal, observação, né? Então, essa organização precisa ter. Tá ok, professor, muito obrigada. Sem problema, né? Pegando aqui a linha das mãozinhas levantadas, antes de voltar do chat, a Daliana e Miranda também fizeram 2 perguntas. Estão fazendo aqui, levantando a mão. Se quiserem aproveitar a oportunidade. Último momento. Boa noite, eu sou Miranda. Eu quero saber na questão da documentação da carta de ligação da escola para a gente estagiar, porque a gente já fez o estágio de educação infantil, só que a questão é outro direito, vai precisar fazer isso novamente ou não? É sim, né? Você tem que lembrar que é outro estágio, né? Não é um estágio, são 4 estágios. Em cada estágio, a documentação ela é diferente, porque quando a gente emite o TCE, ele tem a data de início e a data de fim, e constando qual é o estágio que você fez. Então, a gente não tem um TCE para os 4 estágios. A gente tem um TCE para cada estágio. Então, a mesma documentação que foi exigida para você no estágio 1, será a documentação que você terá que preencher novamente para o estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Tá? Por quê? Porque são níveis diferentes, são escolas diferentes, geralmente a escola da educação infantil, ela não é a mesma que você vai fazer, por exemplo, a EJA, né? Então, as documentações, elas são as mesmas documentações, entendam bem, mas preenchidas, né, de acordo com o estágio que você vai estar executando, que você vai estar trabalhando. Tá ok, obrigada. A Liana, por favor. Daliana? Bom, então, enquanto a Daliana liga o microfone, a gente volta aqui para o chat, né, PH? Tá. Então, assim, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consegui acompanhar aqui, né? Eu já respondi, a Ivonel, né? Ivonel, se eu estiver falando errado, me desculpe, tá? Por favor. Não está tendo aula ainda e nem sabe quando. Bom, é bom esses informes. A Neia, né? Boa noite, né? Mas vão enviar os modelos ou será os mesmos? Os modelos, eles são os mesmos, mas eles têm as nomenclaturas diferentes. Eles, como dizem, eles vão no manual. Cada estágio tem um manual diferente. Tem um manual para o estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, com nomenclaturas diferentes, tá? Ele se repete até um determinado momento, mas as orientações que tem lá, elas são diferentes. Por isso que a gente não tem um manual único, a gente tem 4 manuais, tá? Um manual para cada estágio. E aí, consequentemente, né, os anexos, né, que vão lá, eles se repetem, mas eles são específicos, né, para cada momento daquele estágio. Eliane, né? Eu sou de Nova Colina, faculdade de Boninal, né? No caso, tenho 2 filhos no fundamental, faço atividades remotas com eles, mantendo contato com os professores sobre as atividades. Posso torná-lo como prático estágio? Lógico que não, né, querida? Porque você está exercendo o papel de mãe. Agora, veja bem, se você fizer o contato com a escola, e a escola, né, lhe conceder o estágio, aí você sai da condição de mãe e você passa a ser condição de estagiária. É diferente. Tá? E você não vai acompanhar só os seus filhos, não. Você vai acompanhar a turma dos seus filhos. Entendeu? Então, aí sim, aí configura atividade de observação e atividade de prática, tá? Mas só a questão de você ser mãe e fazer o acompanhamento, você está fazendo papel. Seria ótimo, né? Mas não pode. Eu quero aproveitar que o pessoal está com muita dúvida em relação a esses anexos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E aí clarifica bastante. Certo? Declaração de aceitação. Tá?
Anexo 1, vocês estão vendo aí, né? A ficha de controle de frequência, que é aquilo que você vai fazer no seu estágio, as horas que vão ser contabilizadas no seu estágio, que é essa prática que o professor PH falou, ok? E observe que existe uma assinatura e um carimbo da escola, que está acompanhando você lá, tá? A ficha de avaliação que a escola vai fazer de você durante o processo. Depois, se eu disponibiliza no grupo, para mim a minha conexão está horrível, não está aparecendo a apresentação. Tá, esse vídeo está sendo gravado, certo? Eu já falei com o pessoal aqui da TI que a gente vai disponibilizar esse vídeo para vocês dentro da plataforma. Então, quem perdeu ou teve dificuldade de conexão, depois pode assistir esse vídeo na íntegra. Então, vai estar tudo lá. Tá bom? Então, todas as informações aqui estão sendo guardadinhas para vocês acessarem depois também. Tá bom? Aí, aqui, descendo um pouco mais. Esse documento, que é o documento que vai ser... É o TCE. Produzido, né, no finalzinho de tudo, para você colocar lá no final do seu documento do estágio. Ok? Certo, pessoal? A carta de como é que fala? Carta de apresentação. A carta de apresentação é o documento... ele não está aqui, é um documento seu, certo? É para você já... Quem é você? Ó, eu sou aluno do curso de pedagogia da FMB e pretendo estagiar. Vocês conseguem, me cedem uma vaga de estágio? Então, é uma via de mão dupla. Você está ajudando a escola está ajudando você. Ok? Então, só para a gente ver esses documentos aqui, tá? E esse documento em branco, o modelo de estágio, ele também está disponível lá no AVA, no ambiente virtual. Quem não conseguiu visualizar, por algum motivo, não se preocupe. Tudo isso aqui está sendo gravado e vai ser disponibilizado dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Vocês vão conseguir acessar e rever esse vídeo todo. Certo, pessoal? Vou parar aqui o compartilhamento de tela, para a gente voltar aqui às perguntas. Pronto, né? Aí, assim, aqui a Marineide, essa pergunta também eu já foi respondida, né? Aquela pergunta aqui, mas iremos receber a documentação para levar para a escola? Está no manual, certo? Qual é a documentação que a gente emite para vocês, tá? Primeiro, a carta, certo? Né, a carta de apresentação, que você vai para a escola junto com a declaração de aceitação de estágio, certo? E que são esses dois documentos que você leva para a escola. A declaração você vai me devolver, né, para a minha coordenação, para eu poder elaborar o TCE. Aí esse TCE eu vou e envio para você com cópia, né, para a coordenação e com cópia para o supervisor de campo, para você levar à escola e assinar, né? O trâmite da documentação, ele segue esse processo aí. Deixa eu ver aqui. Pronto, essa questão do EJA também, Cristina, eu já respondi, né, como é que pode ser, né, como é que pode proceder. A Luana, fiquei um tempo na secretaria da escola, como posso fazer o aproveitamento, também já expliquei como é que faz esse aproveitamento, né, em relação à gestão. A gente tem uns critérios, né? A Maria Silva diz, boa noite, sou de Boninal da Bahia, estou atuando como professora com aulas remotas em uma turma multisseriada do pré ao 5º ano, né, em uma zona rural. Tenho 6 anos de experiência, então pronto. Eu também já respondi, mesmo que ela seja seriada, você, no momento da educação infantil, você aproveita que você está trabalhando com a educação infantil, aproveita, e quando entrar no fundamental também, você entra com esse aproveitamento. Eu trabalhei ano passado com aulas remotas, tenho 2 anos de sabor. Isso aí já foi respondido, né? Então vamos. Minha pergunta é parecida com a da colega, tenho declaração da escola, pronto, também é a mesma coisa. Boa noite, já trabalhei em uma turma de EJA, porém já tem algum tempo. Pode ser, depende. Se o tempo que você trabalhou ele estiver dentro do período em que você está fazendo a faculdade, ele pode ser aproveitado, ele não pode ser aproveitado antes, né? Então, quando a gente vai analisar, a gente olha se o período que você está solicitando essa renúncia, né, esse aproveitamento de horas laborais,
se está dentro do período em que você está fazendo faculdade, né? Se foi antes de você fazer faculdade, não aproveita, tá? O ano passado trabalhei com o terceiro ano em São Paulo. Pronto, são as mesmas perguntas, né? Gostaria de saber a mesma coisa também, já respondi. Trabalho na secretaria desde o ano passado. Pronto, são as perguntas que estão se repetindo, né? Foi isso que eu quis dizer. Acompanha a turma toda, PH. A mãe. Isso, vai acompanhar a turma toda, né? Só os meninos, né, Eliane? Tranquilo, sem problema. Então, a gente entendi, né? Eu fiz só brincar, tá? Pronto, aí tá falando aqui pro Raul, e a última pergunta aqui do chat, já entregamos o primeiro estágio, né? Só que ainda não sabemos se foi aceito e quando devemos saber. Olha, é assim, quando você finaliza o estágio, tá? O supervisor, né, junto com a coordenação, eles mandam os relatórios de vocês com toda a documentação. Se tiver ok, a gente insere as notas no sistema, tá? Se tiver alguma coisa errada, a gente devolve, né? Então, dependendo do período que você terminou, se você não teve resposta ainda, tem dois motivos. O primeiro, esses relatórios não foram enviados ainda, tá? Não chegou aqui, né? Porque na hora que chega, a gente não demora muito para dar uma resposta. Tá? Eu penso que provavelmente esses relatórios ainda não devem ter sido enviados, né? Eu acho que esse é o motivo. Porque quando os relatórios chegam lá na minha coordenação, em 10 dias a gente faz análise, até menos. Aí a gente já dá uma resposta, né? E a resposta já é a liberação da nota do sistema. Pessoal, mais alguma pergunta? O mais, pessoal, é ler o manual. Realmente é ler o manual. Não tem outra escapatória, certo? Esse vídeo eu vou passar para a Jucinal, para passar também para o professor que vai orientá-los, né, durante o processo de estágio. Vai ajudar bastante. E a Luana está doida para falar de novo. Fica lá, Luana. Coisa que eu gosto de fazer, né, professor Raul? Fica à vontade, Fala. meu amigo. Você tem crédito. Não, é assim. Eu queria saber se o relatório de estágio, nosso primeiro relatório, deu uma dor de cabeça para enviar, porque ele foi... Tá cortando, não estou entendendo. Olhando bastante aí, eu tô... Ele foi enviado pelo portal. Esse vai ser a mesma coisa ou a gente vai enviando o relatório pelo portal, entregar em mãos para alguém? Físico. Não, ele é todo virtual. Ele envia todo de forma Físico não cai. Antes era gravado num CD, depois a gente compactou, mandou pelo portal, que deu uma dor de cabeça. Não vou nem dizer o resto. Os relatórios agora, eles são todos em PDF, né? Agora sim, o Raul está O relatório de estágio vai ser enviado pelo portal. A gente pode chegar a um consenso aqui, pegar o que ficaria mais prático, né? Mandar... Raul, experiência, é melhor que os alunos deles mandem para a coordenação e a coordenação nos envie, é mais ágil. Mais ágil, então pronto. A gente ganha em agilidade. Eu vou verificar se tem alguma coisa lá no portal. Peço para o pessoal da secretaria amanhã. Depois eu pergunto no grupo, minha internet está muito ruim. Se tem alguma coisa por lá, verificar isso aí. Mas até então, é direto na coordenação, viu? Bom, as assinaturas nas documentações têm que ser do professor e que eu vou acompanhar. Nos estágios da direção da escola, pode ser um dos dois, né? Não tem problema ser da direção, não, viu? O ideal é que seja do professor, né, que está ali acompanhando, né? Mas, às vezes, por exemplo, ele não quer fornecer o RG, né, que a gente exige para é um contrato, né? Então, ele não quer se comprometer com isso. Aí, a coordenação, a direção pode assinar a documentação, não tem problema, não. A gente aceita do mesmo jeito. Meu povo bonito da Bahia,
Quero agradecer aí, tomando um cafezinho, a Luana. Café na hora dessa, mulher. Vai dormir desse jeito. Estão num lugar muito bonito, viu, PH? A gente tem que ir lá visitar, que é a terra muito abençoada, a terra do povo aí. É só convidar. Então, meu povo, quero agradecer, certo, a presença de todos vocês. Me colocaram um outro telefone que eu mal utilizo, o WhatsApp, lá no grupo. Eu vou pedir para trocar o outro para outro número, tá? Vou ficar acompanhando vocês durante esse processo, que é a finalização. Faço questão de estar junto lá. Não vou orientá-los, vou estar assim vendo o que está acontecendo para poder estar dentro das possibilidades ajudando. Mas olha só, eu não fico olhando direto o grupo. São 189 grupos. É impossível ler tudo que aparece nos grupos, não tem como, né? Mas assim, eu vou estar lá e dentro das possibilidades eu vou estar dando uma olhadinha, certo? Quero agradecer a todo mundo, quero agradecer o esforço que o Sinalva está fazendo para a gente concluir, certo? Estou fazendo aqui a propaganda, né, dos nossos cursos de pós-graduação, FMB, tá? Então, já começar a fazer a pós. A pós eu penso assim, os alunos da FMB terminam a graduação, já emenda na pós-graduação. Você vai ter habilidade, vai ter um assunto, vai ter um tema, vai ter uma frente de trabalho dentro do seu curso de pedagogia que você criou muita identidade. A psicopedagogia, Libras, a gestão, a educação infantil. Então, veja esse assunto que você gostou muito, que você acha que tem uma habilidade, e se aprofunde nos nossos cursos de pós-graduação. Ok? E finalizamos aqui. Agradeço aí a todo mundo. Muito obrigado, Saulo. Obrigado, Luana, a Érica, a Cida, tá ali a Cida, Maria da Glória, Maria Alva, Silvana. Eu vou falar o nome de todo mundo, não, se não passar a noite lendo o nome. São 84, tivemos até 93 alunos, são 125 no total, aí das turmas de Jucinalva. Nem todo mundo conseguiu, uns estavam dizendo que estavam ocupados, não tem problema. Esse vídeo a gente vai disponibilizar para todos, ok? Pessoal, as questões de valores de pós-graduação, você depois vai procurar a Jucinalva para a gente fazer isso aí. Ou então me procura no privado depois, que a gente passa as informações maiores. Tá certo? Professor PH, a Maria da Glória está falando, quando vai ser enviada essa documentação? Assim que a gente receber os alunos que estão fazendo estágio, a gente vai elaborar as cartas, como o PH, né, falou, e essas cartas serão enviadas para o professor, para o polo e para os alunos. Tá bom? Professor PH? Bom, gente, mais uma vez, né, eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre os estágios aqui, e aí eu sempre digo que eu fico à disposição, né, as coordenações de vocês sabem muito bem disso, né, porque sempre a gente está fazendo alguns contatos, né, e agradecer aí o convite do professor Raul para falar um pouco, né, sobre a questão dos estágios, porque a gente sabe que é um momento, ainda mais de pandemia, é um momento difícil, todo mundo é muito ocupado, todo mundo tem problema, isso aí a gente sabe, né? Mas como professores a gente está sempre se reinventando, né? Esse é o nosso métier, o nosso trabalho, ele nos garante isso, né? Que a gente sempre está buscando, né, melhorias, né? A gente está sempre se transformando e é nas dificuldades que a gente cresce bastante, tá? Então, continuo à disposição, se necessitarem de qualquer informação, qualquer tiragem de dúvidas, é só entrar em contato, tá? E na hora que eu puder, eu faço, né? Sem problema nenhum, esclareço o que for necessário, né, em relação ao estágio. Professor PH, mais uma vez, muito obrigado. Senhoras, senhores, muito obrigado aí pela paciência. Sei que está até quase 9 da noite, são 8h39, né? Então, assim, foi muito bom. Vou interromper aqui a gravação, deixando aí meu beijo no coração para todos vocês, ok?